São 11 horas, 1 minuto. Tá bom o meu som, por favor? Aí faça o sinal se está bem. Se o meu som está bem? Perfeito. Tá ótimo. Ótimo. Para mim tá bom, tá ótimo. Estou ouvindo perfeito. Muito bom. Então, boas-vindas a todos. Nos reunimos aqui nessa manhã numa programação organizada pelo Secov Rio, Secov de Goiás, e, como sempre acontece, com apoio de algumas associações e outros Secovs, que eu quero assinalar aqui e agradecer: o Secov Pernambuco, o Secov Paraná, o Secov do Rio Grande do Sul, o Secov Zona Sul, que é da região de Pelotas, o Secov Blumenau, de Santa Catarina, e o ABAD, Associação dos Administradores de Imóveis aqui do Rio de Janeiro. O objetivo é uma primeira tomada de posição sobre a recente lei 14.382/2022, e que introduz diversas alterações e mudanças no sistema da legislação registral. Por conseguinte, no sistema do funcionamento dos cartórios, o que impacta diretamente a vida, especialmente das administradoras, das imobiliárias e do cidadão como um todo, né? Porque hoje em dia não há quem, em determinado momento, necessite aí de o uso de um sistema registral. Quem vai nos falar sobre essa primeira olhar sobre a lei é o engenheiro Luiz Fernando Melo de Mendes, mestre em economia, engenheiro econômico, engenharia econômica, especialista em organização industrial, em gestão de tecnologia, há muito tempo atuando como consultor na área de transporte, na construção civil, e atuou também como conselheiro do Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, do Conselho Curador do FGTS e do Conselho do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, do FINIS. Atualmente desenvolve a sua atuação profissional como consultor na Solução Consultoria Econômica. Portanto, alguém bastante familiarizado aí com a área da construção, a área registral, que é o nosso principal campo de trabalho, nós, administradores e corretores de imóveis. Agradeço ao Luiz Fernando, a quem eu já ouvi falar diversas vezes durante, aí, principalmente, os últimos 2 a 3 anos, já que ele assessora também a Frente Parlamentar de Serviços, que agora conheço virtualmente e que espero muito breve poder conhecer presencialmente. Eu passo, então, a palavra para as considerações iniciais também do presidente do Secov Goiás, um dos anfitriões do dia, que é o Antônio Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro. É com muita alegria que a gente faz esse encontro aqui, né? Aí eu recebi essa demanda interna dos nossos associados. Imediatamente eu entrei em contato com o Pedro e ele se prontificou, então, a gente buscar alguma autoridade aí no assunto. Acho que ele é de fundamental relevância para todos os brasileiros, né? Na verdade, mas para o nosso mercado é altamente impactante. Agradeço muito aí ao nosso palestrante aí de hoje, do tema de hoje, Luiz Fernando Melo Mendes, e para a gente falar um pouquinho sobre a lei sancionada agora recentemente em junho de 22, né? 14.382. Acho que é um assunto que todos estamos aguardando, mas porque a questão cartorial, uma questão que ficou aí parada há quantos anos, né? E parece que agora vem algo que possa,
de fato, aí unificar o cadastro único do Brasil inteiro, às vezes até chegar aí numa plataforma blockchain, que a gente já discutiu aí no futuro, né? No próximo, nós já discutimos aí numa das reuniões nossas. Enfim, acho que é um tema aí fundamental para todos e estou ansioso aqui também para ouvir a palestra. Obrigado a todos, obrigado, Pedro, e vamos em frente. Obrigado, Antônio Carlos. Antes de dar a palavra ao Luiz Fernando, e como eu citei aqui, isso foi o programa de hoje é uma iniciativa do Secov Goiás e do Secov Rio, e com apoio, como eu falei, de diversas entidades que integram a Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, que é um órgão da CNC, onde nós nos reunimos para discutir não só essas questões que estão transformadas em lei, como, a maioria das vezes, por estudar os projetos de lei e interferir junto ao parlamento com as nossas sugestões, as nossas notas técnicas, muitas vezes evitando que projetos custosos e danosos para o nosso setor seja aprovado. E, por isso, acho interessante mostrar aqui a vocês um vídeo que retrata o que é a atuação da CBCSI. É uma boa oportunidade da gente levar conhecimento dos 60 participantes nesse momento, o que é o nosso trabalho cotidiano de apoio ao setor que nós representamos. Por favor, aí o pessoal da área técnica pode colocar o vídeo. São 4 minutos e eu tenho certeza que tem muita informação, que é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar para mostrar aos que estão aqui presentes, prestigiando o encontro. A grande preocupação nossa, o grande nosso trabalho, é acompanhar a evolução da legislação, principalmente, para que não venham legislações que sejam prejudiciais à atividade. A gente não pode enfrentar um momento de economia difícil, um mercado complicado, se as leis não vierem para auxiliar os negócios. E, nesse sentido, hoje, na reunião de hoje, nós tivemos a presença do diretor de habitação da Caixa, que trouxe notícias muito esperançosas do crescimento da construção civil e, naturalmente, novos imóveis trazem novos negócios para a área de comércio e serviços, venda, locação. E, efetivamente, é um segmento que representa uma multiplicação na economia que se traduz em um aumento do PIB. E eu reputo muito importante o trabalho da Câmara e muito mais importante essa união nacional que nós conseguimos, que hoje nós reunimos na Câmara mais de 20 estados. Essa Câmara, tanto dentro da CNC, da nossa casa, como no mercado imobiliário, é de extrema importância. São aqui que são cuidados, vários processos, várias PECs, vários andamentos que existem e que alguns precisam de uma atenção especial que a Câmara propõe e cumpre essa atenção, essa busca para que a gente possa navegar nesse mercado de uma forma tranquila e buscando sempre a segurança imobiliária necessária para poder suprir aí a ponta do consumidor, entregando um serviço de qualidade. O funcionamento da Câmara é estimulante, é importantíssimo para cada um de nós, para cada um dos empresários, especialmente para a sociedade. Eu penso assim, são discutidos todos os temas de hoje, todos os temas principalmente do futuro. Hoje, por exemplo, conversamos sobre locações por aplicativos, que é um assunto importante, conversamos sobre garantias da locação, que é um outro assunto que tem hoje importante, e já adiantamos alguns outros assuntos que vão ser importantes daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu acho que é um fórum invejável, brilhante e é uma oportunidade, pelo menos no meu caso, de aprender bastante com todos os companheiros. Qual o maior objetivo? É trazer segurança
para as pessoas que comercializam, vendem, fazem loteamento, fazem incorporação, mas o maior objetivo é dar segurança para quem compra, para quem adquire. Esse é o nosso trabalho, porque o mercado tem que ter segurança jurídica, o mercado tem que ter essa relação de respeito entre as partes. Esse é um trabalho que realmente a Câmara vem desenvolvendo há muitos anos, que valoriza os empreendedores, valoriza os corretores de imóveis, valoriza as pessoas, mas com viés maior de mostrar para os políticos, para o setor executivo, para o legislativo, para o judiciário, que essa relação entre iniciativa privada, o consumidor e o Estado tem que ter segurança jurídica. E que o grande beneficiado, como sempre tem que ser, é a população, é o povo. Esse é o que há de melhor. Participamos agora aqui, Caixa e a Câmara de Serviços Imobiliários, uma reunião extremamente importante, com cerca de 30, 40 participantes, onde eu estou levando para a Caixa sugestões, dicas do setor, muitas delas já alinhadas com as nossas estratégias, mas um momento importante de troca de ideias, no sentido de estar alavancando o segmento, de estar melhorando ainda mais os índices da economia. O setor imobiliário é um setor extremamente impactante para o PIB, por exemplo, e são ideias de melhoria de processo, produto, serviço, que tendem a aquecer ainda mais o setor para 2020. Bom, pessoal, vocês tiveram aí uma pequena amostra de um trabalho que a Câmara, que reúne Secovs de mais de 20 estados e mais 4 ou 5 associações civis, faz já ao longo dos últimos 22 anos, e não erro ao falar nisso, e tenho a honra de ter trilhado esses 22 anos aí com o Moacir, sempre diligente, sempre atuante. Nós somos aqui os veteranos da CBCSI e tenho certeza que ajudamos a formação aí de muita gente que irá seguir os nossos caminhos, porque é indispensável que o setor tenha um órgão nacional e um órgão forte na defesa dos seus negócios, dos seus representados, dos seus usuários. E aqui hoje temos uma prova viva da nossa preocupação ao trazer um novo olhar sobre as mudanças no sistema e legislação registral com o advento da Lei 14.382/2022. Vamos então ouvir o Luiz Fernando fazer uma exposição. Bom dia a todos. Como eu comentei, a gente tinha, inclusive, chamado um participante do Ministério da Economia, que agora, coisa de 10 minutos antes da gente começar, infelizmente, disse que coincidiu com uma outra agenda, inclusive com o ministro, e acabou que ele não pôde participar. O objetivo de trazer ele aqui era também contribuir, mostrando um pouco de como que foi desenvolvido e essas preocupações que têm passado praticamente de forma direta com o Ministério da Economia. Eu digo isso porque, e por isso também eu, como economista e não como advogado, estou fazendo essa apresentação a convite do Elcio, a convite do Secov, exatamente porque todo o arcabouço e toda essa questão foi trazida pela área econômica e não pela área jurídica especificamente. Essa, eu diria, já é uma das inovações em torno do projeto, porque ele não foi apontado, né, não foi colocado como um problema de ordem jurídica, e sim como um problema de ordem econômica. E todo o trabalho foi encaminhado pela área econômica. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz rápida com vocês. Deixa eu trazê-la aqui. Bom, pode passar para o segundo, Bruna. Mesmo nesse modo, vamos administrar dessa forma, que eu acho que, infelizmente, a tecnologia hoje resolveu pegar a gente pelo pé. Bom, vamos passar direto para... Não vou entrar no roteiro, a gente já passa direto para a gente ganhar algum tempo do que já foi perdido. Aqui eu vou exatamente trazer um pouco do que
representou esse projeto. Tá? Esse projeto, ele, na verdade, ele pode ser hoje considerado, sim, um marco regulatório na área registral do país, até pelo tamanho das mudanças e até pela ousadia do projeto. É um trabalho que foi iniciado no ano de 2019, fez parte da lógica que estava estabelecida na época pelo governo, né, na lógica dos projetos que foram pensados no governo, quando ele assumiu logo no início, que foi exatamente na linha de tentar melhorar o ambiente de negócios para o país. O foco principal tinha como objeto lá, como referência, né, o material que foi produzido pelo Banco Mundial, que é um documento que é chamado de Doing Business, em que tenta exatamente avaliar o grau de dificuldade, aí eles tentam estabelecer isso em número de dias e identificando alguns pontos de gargalo, para poder estabelecer negócio nos diversos países. São 190 países e, naquele momento, o Brasil ocupava a posição 170, ou seja, ele estava ali chegando muito próximo da última posição, né? E uma das posições que eram consideradas, um dos pontos que foram considerados relevantes, foi exatamente a questão registral e a questão dos investimentos, particularmente no segmento imobiliário, né? Então, isso passou a ser um objeto de um grupo de trabalho que começou a ser desenvolvido ainda no ano de 2019, né? É interessante perceber que, como eu falei, todo o trabalho foi desenvolvido por meio do Ministério da Economia. Naquele primeiro momento, não era ainda chamado posições da área jurídica, né? Posteriormente, aí sim, foram começando a ser incorporados especialistas ao grupo de trabalho, mas ainda assim foi o Ministério da Economia que coordenou os grupos de trabalho. Então, exatamente, o Ministério da Economia foi quem acabou coordenando o grupo de trabalho. Não foi passado essa obrigação ou foi chamado a debater o Ministério da Justiça, por exemplo. Então, toda a área jurídica que participou do projeto foi convidado pelo Ministério da Economia, alguns especialistas, várias entidades, né? Foram muitas entidades que participaram desse debate, para exatamente tentar encontrar pontos de convergência que pudessem ser trabalhados, né? E para uma surpresa, eu diria bastante interessante, vamos dizer assim, um texto preliminar ou uma proposta preliminar veio justamente da entidade que trata dos cartórios, ou seja, foram exatamente os cartorários, o pessoal da área registral, que começou exatamente a fazer a primeira proposta, até exatamente para, de alguma maneira, balizar a conversa, considerando que eles seriam o objeto principal, né, de todo o trabalho que estava sendo desenvolvido. E aí, a consequência disso foi que no dia 27 de dezembro de 21, foi editada, então, a medida provisória 1085, que trouxe todo o texto, né, e todo esse trabalho que tinha sido desenvolvido nos últimos 3 anos, praticamente, né? Pode passar, Bruno. Bom, o objetivo, a concepção do projeto, né, e esse foi o mote que, inclusive, motivou, depois à frente a gente vai comentar a questão de toda a parte de vetos e tudo que veio a acontecer na sequência, né? A concepção do projeto ela foi respeitada do início ao fim desse projeto, que foi basicamente desenvolver um marco histórico na transformação digital da atividade registral, até porque uma das questões que foi colocada foi exatamente o fato de que o nosso processo registral ainda era muito focado na área de documentos físicos, né, de papel. A consequência disso era de que todo o processo era muito lento, a tramitação muito lenta. Num país de tamanho continental, era praticamente impossível você conseguir encurtar prazos, né, trabalhando da forma física. E a lógica era tentar trazer o processo registral, que seria lá dos séculos 17, 18, enfim, toda aquela lógica que ainda veio do modelo, vamos chamar assim, português, né,
de fazer toda essa parte burocrática para um modelo do século XXI, que seria todo ele digitalizado. Então, o processo de digitalização foi talvez o mote principal, e é o mote principal do projeto com a criação do CER, né? Aumentar a segurança jurídica, esse também era um segundo mote que foi trabalhado. Por quê? Porque uma das coisas que se identificou é que existiam, sim, várias mudanças, várias evoluções no processo registral e na parte legislativa. Porém, o que eles identificaram? Que muitos cartórios tinham entendimentos particularizados, em que, às vezes, dentro da própria cidade, era muito comum que você tivesse um entendimento de um cartório para uma determinada situação e um entendimento de um outro cartório diferente sobre a mesma situação. Isso gerava, ou gerou, né, e gera muita insegurança jurídica, e a ideia também era pegar esses pontos a partir de uma pesquisa que foi desenvolvida também junto aos cartórios e junto à área registral, para poder apontar essas questões e tentar já também trabalhar elas na legislação, buscando pacificar todos esses questionamentos. Então, essa também foi um mote, que era a pacificar os questionamentos, colocando de uma forma unificada, de maneira que não fosse passível de duplos entendimentos, enfim, ainda que, óbvio, a gente vai ver também à frente, ainda vai ser regulamentado pelo CNJ, mas a ideia era pacificar ao máximo todos os questionamentos que existiam. A redução de burocracia, consequentemente, porque no momento em que você conseguisse fazer todo o processo de forma digital, eletrônica, a ideia era de que você também pudesse utilizar mais documentos eletrônicos e também um instrumento digital, diminuindo a burocracia. E, por fim, tentar também tirar muito do questionamento. Esse é um problema crônico, né, do Brasil, em que tudo vai para a área da justiça, o judiciário fica sobrecarregado, e a ideia era tentar trazer mais soluções que pudessem ser feitas fora da área judicial e da forma extrajudicial, ou até dentro, dando maior poder, inclusive, ao registrador, para que muitos casos fossem resolvidos até internamente no próprio processo registral, ou seja, o registrador tendo mais autonomia e mais poder, vamos chamar assim, de tomar decisões dentro desse processo. No fundo, o que se estava buscando era exatamente aumentar a eficiência do processo e tentando trazer o Brasil para o que seria os sistemas ou a forma como é desenvolvida no resto do mundo, e particularmente entre os países da OCDE. O mote era exatamente trazer, como aliás ainda e por isso o foco está muito dentro do Ministério da Economia, era trazer o Brasil para dentro das condições de conseguir participar da OCDE e de forma competitiva, né? Não entrando mais para mostrar que ainda tem muitas deficiências, mas já exatamente entrando ou permitindo a entrada, mostrando que o país está buscando ocupar posições mais importantes dentro desses países, né? Bom, vamos lá. Então, o que foi o projeto? O projeto ele veio, né, num conjunto de um grupo de artigos, se não me engano, da ordem de 21 artigos, sendo que vários artigos fazendo alterações importantes de várias legislações. Ao longo do processo, foram apresentadas 342 emendas, em alguns momentos houve inclusão de emendas, depois foram retiradas, mas, ao final, se hoje for verificar lá o projeto, no final foram apresentadas formalmente e ficaram, né, 342 emendas. Chamou a atenção a busca das emendas, foi muito no sentido de exatamente tentar ainda pacificar algumas questões, e algumas questões que já estavam sendo, de alguma forma, debatidas pelos grupos de trabalho, de maneira que, por uma ação do governo à época, naquele momento, no primeiro processo, que foi na discussão na Câmara, o relator optou por não incorporar nenhuma das emendas que tinham sido apresentadas, e o texto seguiu ainda no modelo, na forma original que ele foi apresentado pelo Executivo para o Senado, né? Isso gerou muita insegurança em relação às entidades que estavam participando do debate, porque muita gente tinha uma expectativa que, mesmo que eventualmente através dos grupos de trabalho que estavam sendo desenvolvidos,
se não houvesse condição de avançar em alguns textos, conseguiriam isso no Legislativo. E quando o texto saiu da Câmara sem nenhuma alteração e foi para o Senado, isso gerou bastante desconfiança de todos os agentes que estavam participando. E aí, por essa razão, a discussão no Senado ela foi, eu diria, mais acalorada e ela abriu espaço para que essas entidades tivessem maior participação. No Senado, então, foi acatado algumas emendas, né, que foram apontadas pelas entidades que estavam participando do processo como determinantes. Então, vamos lá, que elas tivessem participado da elaboração de 10, 15, 20 emendas, eventualmente, mas aí foi pedido para que elas apontassem aquilo que era o ponto mais importante, mais focal, mais determinante para que não houvesse ou reduzisse efetivamente as resistências para a aprovação. E, claro, esse é um processo muito complicado, né, muito difícil. Depois o Elzio está aqui participando, ele poderia talvez contar um pouco mais sobre esse processo, que ele tem muita experiência nisso, não é a minha área especificamente, mas a questão é, quando você tem 10, 15 pontos que são críticos para que você possa aprovar ou acatar uma medida que está sendo discutida ou entender que ela é relevante fazendo as mudanças, escolher, às vezes, um ponto é bastante complicado, né? Só um, às vezes, porque tem dois que possam ser tão críticos e aí você dizer que, não, agora eu tenho que escolher dentre os dois. Às vezes, é complicado. E isso foi uma das razões para que o projeto fosse ao limite. O que significa isso? O projeto só teria como prazo final, já tinha sido prorrogado, tinha sido dado caráter de urgência, já tinha sofrido uma prorrogação, e o prazo final para que a medida fosse deliberada, né, foi o dia 1º de junho. Ou seja, se nada fosse deliberado, ou seja, se ela não concluísse toda a tramitação dela até o dia 1º de junho, ela caducaria e aí, eventualmente, seria abandonada, vamos dizer assim. E aí o que eu estava comentando é que daí dá para ter uma dimensão de como a discussão foi acalorada e polêmica, né? No sentido de que, tendo tramitado para a Câmara, da Câmara para o Senado, né? O processo no Senado, o relator já foi mais sensível, né? Foi sensível à possibilidade de acatar algumas emendas, sendo que ele deliberou que cada entidade teria de escolher aquela emenda que seria talvez a mais relevante, aquela que seria determinante para que o processo avançasse ou diminuísse resistência, a ponto de que só se conseguiu chegar efetivamente a uma situação de, vamos chamar assim, de relativo consenso, em que as partes ficam relativamente atendidas, né, e relativamente incomodadas, ou seja, numa situação de meio termo, um dia antes, né, de o processo se encerrar, porque ele se encerraria e caducaria a medida no dia 1º de junho. Né? E aí foram feitas, né, as entidades fizeram sua participação. Aqui eu dei um destaque para uma emenda que foi acatada, que foi uma emenda que afastou, né, a ideia dos contratos de arrendamento mercantil e financeiro da obrigatoriedade de registro eletrônico, ou seja, na linha da lógica da lei da liberdade econômica, e que hoje, obviamente, isso já é visto por quem já pratica o processo de locação, de fazer isso de forma autônoma, ou seja, havendo interesse é feito o registro, e eventualmente não havendo, as partes, obviamente, não fariam. E a ideia era de que o projeto traria a obrigatoriedade, né, do registro dos contratos de arrendamento, de aluguel, e a consequência disso seria, óbvio, um aumento do custo da operação para aqueles que, obviamente, realizam a operação sem o interesse de fazer esse registro, trazendo aí um problema a mais quando ele vai exatamente contra a proposta que estava sendo apresentada, que foi até colocada como mote para o Ministério da Economia, que era reduzir a burocracia e reduzir o custo. Né? Então, com essa justificativa, foi acatado a emenda que afastava a obrigatoriedade. Isso foi um fato bastante importante para a área de locação, sem sombra de dúvida. E eu quis dar esse destaque, porque foi um dos pontos que foi apontado aqui como um ponto estratégico e relevante
pela área dos Secov, né? Bom, e aí, por fim, foram feitas as apresentações. Óbvio que muita gente saiu relativamente insatisfeito, mas se sentindo relativamente atendido. O projeto retornou para a Câmara, né, a partir do Senado, no mesmo dia em que foi feita a votação, a leitura e votação do projeto no Senado, e apesar de todas as dificuldades, o projeto conseguiu ser aprovado, deliberado e aprovado no dia 31 de maio, seguindo no final do dia 31 de maio para a sanção, sob forma de um projeto de lei, um projeto para sanção sob forma da sanção presidencial, né? Aqui, Bruna, pode avançar mais um? Bom, o projeto de lei de conversão, né, que é como é chamado quando ele sai, quando o autógrafo sai para a sanção do presidente da República, ele acabou sofrendo 10 vetos. Eu aqui coloquei um link para que fosse apresentado esses vetos. Foram 10 vetos que, basicamente, o que permeava os vetos, né, era exatamente... E cabe destacar que, até o momento, eles não foram apreciados. O que significa, na prática? Alguns deles, obviamente, ainda podem, eventualmente, caindo, fazer alguma alteração legislativa. Mas, basicamente... E aí eu coloquei aqui um destaque que eu acho que é interessante, que é o fato de que, normalmente, os vetos, e isso é comum, quando você tem um processo legislativo em que está tendo uma mudança muito radical, eu diria, né, considerada estratégica para um marco legal, normalmente chamado a área da Justiça, a área do Ministério da Justiça, para que faça as suas observações em relação à lei que está sendo desenvolvida e a construção dos vetos. E esses vetos, em particular, foram todos eles construídos através do próprio Ministério da Economia, trazendo mais uma vez a lógica de que todo o trabalho estava sendo feito sobre a ótica de redução de custo, redução de burocracia e melhoria do ambiente de negócios. E aí a motivação dos vetos, quando você observa os 10, basicamente, a essência deles era qualquer coisa que estivesse criando novas etapas burocráticas, ou seja, quando você estava trazendo algum tipo, eventualmente o cartorário não fazia mediação. No momento em que ele fosse fazer mediação, isso seria gerado um custo a mais para que ele pudesse cobrar, essa cobrança seria realizada e também precificada pelo CNJ. Opa, aqui não é uma atitude, está na linha da liberdade econômica, as partes estão tentando chegar a um acordo extrajudicial, a lógica é tentar agilizar o processo e reduzir custo. Opa, então isso aqui a gente tira fora, né? Foi muito nessa linha. Então, toda vez que eu criava uma etapa burocrática nova, toda vez que eu tornava algo uma exigência nova, isso principalmente incorria em algum aumento de custo e de prazo, isso obviamente acabou sendo objeto de veto, né? E, por fim, também algumas isenções, a lógica de algumas isenções tributárias, quando o próprio texto também traz que algumas questões seriam apresentadas, né, como se fossem não obrigatórias, não como uma fonte de receita, mas como se fosse, como é que se diz, algumas ações de registro não teriam a possibilidade de cobrança, por exemplo, de imposto de renda, né, que estaria previsto na versão original, oficial, inicial, desses registros. E aí o Ministério da Economia identificou isso e informou que não havia previsão legal de avaliação de impacto orçamentário e, principalmente, medidas compensatórias, considerando que muitas dessas medidas já tinham despesas vinculadas, né? E a consequência disso é que não poderiam fazer isso sem ou fazer a análise do impacto ou, principalmente, gerando as medidas compensatórias. Então, basicamente, os vetos foram tratados nesse sentido, né, de melhorar o ambiente de negócio. Sempre esse sendo o foco. Bom, vamos para o próximo. Foram apresentadas algumas críticas ao projeto, né? Basicamente,
a complexidade dele, considerando que ele fez mudanças estruturais, né, em várias leis, que são leis que regulam o mercado, a Lei de Registros Públicos, Incorporação Imobiliária, Parcelamento de Sólido, o próprio Código Civil Brasileiro, né, e até outros temas, algumas questões de ordem normativa, inclusive que, óbvio, ainda também vão ser objeto de regulação do CNJ, mas que já tinham algumas questões já relativamente, vamos dizer assim, normatizadas e que também vão ser objeto de revisão. E, por isso, a crítica que houve era de que estava se fazendo isso tudo por uma medida provisória, que não seria o objeto adequado, que seria provavelmente um projeto de lei, considerando a complexidade e a importância, né, estrutural do tema. Mas, sim, a medida foi promulgada e a questão é a seguinte, né, foi deliberada, foi votada, foi aprovada, e como todas as partes que estavam participando eram as partes que provavelmente também iriam ter que deliberar num projeto de lei, claro que o projeto não teria tanta, vamos colocar, não colocaria na mesa de forma tão urgente a questão, isso no final acabou avançando e avançando bem. Tenho certeza de que se não houvesse chegado a uma situação de consenso, uma situação razoável, né, a medida provisória teria caducado, ou seja, acabou que, ainda que tenha a crítica de ter que se fazer por outro mecanismo legal, outro instrumento legal, de fato, o fato da medida provisória ter sido aprovada indica que, de alguma forma, se conseguiu chegar a um bom termo, né? Se ainda se coloca, e por isso a complexidade em torno do tema, e eu, particularmente, aqui evitar fazer alguma consideração sobre os aspectos jurídicos da lei, pela própria complexidade dela e ainda de haver alguns questionamentos sobre a constitucionalidade, né, de algumas alterações, principalmente no aspecto dos registros civis, da legislação do Código Civil, né, considerando que alguns juristas ainda questionam o fato de você estar, por exemplo, abrindo a possibilidade de dados pessoais, de informações, inclusive dados biométricos, que vão poder ser utilizados, informações de registros civis para a entidade, que seria a entidade certificadora. E até alguns questionamentos sobre prazos, né? Alguns prazos que eventualmente também foram colocados, né? Foram tratados, e que até eles entendem que possa ampliar prazos no caso dos registros civis, quando eles passaram de prazos de dias corridos para dias úteis, que eventualmente poderiam até alongar alguns prazos. Enfim, foram feitos uma série de questionamentos que aqui a gente não vai chegar a tratar, né? Mas é só para que tenha a noção da complexidade da lei. Ela, como marco legal, muitos juristas, eu tive a oportunidade de participar de algumas conversas, alguns debates, fazem uma relação dessa lei de registro de imóveis com a lei de licitações, pela importância e pela questão dela tratar de questões tão estruturais para o mercado, né? Então, só para que isso tenha uma dimensão, acredito que essa lei ela vai nortear, inclusive, os próximos concursos públicos, etc., o que forem desenvolvidos aqui no país, exatamente pela complexidade e pela importância que ela passou a ter. Outro questionamento que surgiu foi exatamente o fato de criar uma estrutura privada, né, na figura de um OCIP, enfim, para concentrar todos esses registros, inclusive os dados do âmbito civil. Isso foi uma crítica que veio muito dos partidos, principalmente de oposição, de entender que tudo isso deveria ficar dentro do âmbito público, né, e não dentro de uma estrutura privada. Mas, na prática, eu vou comentar um pouco à frente, isso estava relativamente pacificado com a figura da criação, que foi desenvolvida aqui já no período da pandemia, né, da criação do Operador Nacional do Registro Eletrônico, que era uma entidade, uma OCIP, que basicamente foi o que, inclusive, norteou a lógica de desenho do CER, né? Então, é importante perceber
que não houve reação nem por parte dos registradores e se percebia que a experiência que se teve ao longo da pandemia de ter que fazer muitas coisas que antes eram feitas fisicamente de forma eletrônica contribuiu sobremaneira para que o modelo fosse apresentado como medida provisória e que reduzisse bastante as reações e eventuais dificuldades que se pudesse avançar com o projeto. Ou seja, também houve essa oportunidade trazida pela pandemia. A pandemia trouxe muitos problemas, sem sombra de dúvida, mas certamente essa também foi uma das oportunidades que se teve de tentar trazer essa parte digital, né, para dentro do modelo. E outra crítica que se fez foi exatamente a ausência de transição para a implementação de algumas dessas alterações, ainda que o SERP vá passar a vigorar, né, só a partir de primeiro, né, no início de janeiro, no final de janeiro de 2023, ainda assim, muitas medidas já passam a valer a partir da própria edição da medida provisória. E isso gerou muita ansiedade, muita preocupação por parte de alguns registradores, exatamente pelo fato de você não ter uma transição para uma série de medidas que foram adotadas, né? Claro que algumas delas estão, por exemplo, a questão dos prazos, tudo isso começou a ser questionado logo no início, porque eles passaram a valer logo na largada, ainda que o SERP ainda não tivesse oficialmente funcionando, né? Então, até o CNJ emitiu um documento recente, me parece que dobrando os prazos que estavam previstos na lei, que na prática, como isso aqui era a medida provisória que já estava valendo, entende-se que muito desses prazos são exatamente as que já estavam na medida provisória, mas a questão é, muita coisa ainda vai passar por regulamentação, né? Então, na prática, essa ansiedade e os grupos de interesse que poderiam, de alguma maneira, também reagir, queira ou não, as suas representatividades estavam nos grupos de trabalho, de maneira que também foi relativamente pacificada essas críticas que foram apresentadas aí ao longo do processo, né? Vamos lá, Bruno. Bom, aqui já tentando apresentar, também eu coloquei no próprio título o link para a lei, né? Então, falando um pouquinho mais sobre o que acabou saindo no projeto, né? O que virou lei, né? Bom, primeiro, a própria criação do Serviço Eletrônico de Registros Públicos, que ele passa a ter que ser instituído até o final de janeiro, até 31 de janeiro de 2023, que tem como lógica a ideia de que agora os cartórios passam a precisar ou passam a ser interconectados, ou seja, todos os cartórios passam a se conectar, de maneira a você ter toda a parte registral de forma digital, né? E com isso, com essa digitalização, a lógica seria que você passe a tramitar menos documentos fisicamente e, consequentemente, menos papel. E aí, como consequência, é óbvio, a gente vai ter também uma redução de prazos. O modelo está baseado, como eu comentei, no que foi preconizado, né, aí ao longo da pandemia, em que se criou, né, na verdade já existia, mas foi intensificado o processo do que se convencionou chamar de Operador Nacional do Registro Eletrônico. Então, essa parte eletrônica ela já estava em funcionamento, ainda que muitos cartórios não tivessem interconectados ou integrados a essa plataforma, né, essa base de informações, e já era também subsidiada com recursos dos próprios cartórios, ou seja, o desenho que foi estabelecido na lei de a criação de um fundo para a implementação do custeio do sistema eletrônico também não foi necessariamente uma novidade, considerando que já estava também incorporado no que estava vigorando aí durante o período da pandemia, inclusive, né? Então, também foi criada essa figura do fundo para subvencionar a criação do registro eletrônico. O que se espera é que tenha uma redução de prazos registrais, mas eu quis colocar aqui que, basicamente, o que foi feito, ainda que o foco seja a redução de prazos, foi estabelecimento de prazos máximos, né? Em alguns casos isso era um problema, porque, primeiro, não existia vamos dizer assim, um alinhamento, né? Existia uma diferenciação, em muitos casos,
de cartórios, mudando, inclusive, de cidade para cidade, ou até, em alguns casos, alterando, ainda que se tivesse um limite máximo, mas os prazos alterando de cartório para cartório, às vezes dentro da mesma localidade, dentro da mesma cidade, e aqui você passa a estabelecer prazos máximos em nível nacional, ou seja, todos os cartórios do país passam a trabalhar com os mesmos prazos máximos, e aqui eu coloquei como a questão de prazo máximo, porque, como eu disse, muitos especialistas da área civil questionam que aqueles documentos que são da área de registro civil, como antes funcionavam como prazos corridos, muito possivelmente, quando for estabelecido que os prazos vão ser em dias úteis, até possa acontecer alguns casos em que isso até amplie o prazo do que é hoje praticado, né? Então, a redução de prazos registrais, sem dúvida nenhuma, ele teve um foco principal na área imobiliária, sem sombra de dúvida, e na área de registro de títulos, mas provavelmente na área civil não vai ter, talvez, grandes mudanças, né? Bom, foi admitido algo que também já começou a funcionar e funcionar relativamente bem ao longo da pandemia, e aí foi formalizado isso também na lei, que foi a utilização de meios eletrônicos de pagamento e também a permissão de assinaturas eletrônicas de documentos, além do modelo ICP Brasil, que era um modelo que a gente conhece aí, em que as empresas e as pessoas físicas têm que comprar lá o seu certificadinho e, no caso das pessoas físicas, pagar aí algo em torno de R$ 200 para poder obter essa certificação. E, óbvio, isso limitava, né, bastante a utilização das assinaturas eletrônicas, porque, óbvio, nem todo mundo teria interesse ou condição de fazer esse tipo de aquisição. E aí você passa a permitir também a assinatura eletrônica por outros meios que não só pelo ICP Brasil, de maneira que você vai estar difundindo aí o processo de assinatura eletrônica e o barateamento dessa figura, né, dessa possibilidade de utilização da assinatura eletrônica. A consequência disso também, isso também está dentro do prazo, que vai ter que também, obviamente, ser regulamentado pelo CNJ, mas isso tem muito a ver também com essa autorização de acesso a informações civis que foi dado ao sistema, ao SERP, de maneira que, como eu falei, né, toda a área da Receita Federal vai poder, a base de dados que hoje tem na Receita sobre dados civis vão poder ser transferidas ao SERP, todos os dados da Justiça Eleitoral, que tem, inclusive, dados biométricos, vão também ser passados ao SERP, de maneira que a identificação eletrônica das pessoas que vão participar do processo e, consequentemente, a possibilidade de assinatura eletrônica deve se tornar bastante facilitada por conta disso, né? E aí, consequentemente, a partir de janeiro de 2024, de maneira cabal, a lei estabelece, né, acaba a necessidade, né, de reconhecimento de firma em títulos e documentos na área registral, né? Então, essa também é uma inovação importante, ainda que já tivesse lá atrás algumas ações, algumas medidas, inclusive de ordem legal, tentando trazer essa figura da não necessidade mais do reconhecimento de firma, ainda isso era exigido para várias situações ainda hoje, né? E por quê? Porque exatamente você tinha essa dificuldade de integração digital. No momento em que você passa a ter a possibilidade, com força de lei, dessa integração, muito provavelmente, eu diria, essa condição vai se conseguir se chegar a ela, né, da dispensa de documentos de reconhecimento de firma. Vamos lá, Bruno. Bom, a figura dos extratos eletrônicos, isso também foi uma inovação que, na prática, também em alguns cartórios, de forma pontual, já se possibilitava, que basicamente seria a utilização de parte de dados, né, de dados considerando só os dados essenciais dentro de um determinado documento, você não precisasse fazer uma alteração completa do documento, então você passa a trabalhar com a figura de extratos eletrônicos. Enfim, a pessoa faz um contrato de compra e venda, eventualmente muda lá as informações
do valor, da pessoa, de quem é o proprietário, enfim, você vai especificamente naquilo que se altera, porque como não alterou o objeto, o imóvel é o mesmo, os endereços são os mesmos, enfim, todas as informações, as outras informações são as mesmas, você dá destaque exclusivamente àquelas informações que vão ser o objeto da alteração, né? Então, isso cria a figura do extrato eletrônico, que facilita o processo e provavelmente desburocratiza, né? Exatamente a facilitação do registro de novos empreendimentos. Esse também foi um mote que foi exatamente com foco de ampliar a possibilidade de aumentar os investimentos na área imobiliária, né? Ainda que a gente tenha tido, isso é mais uma observação, um foco principal na área da incorporação imobiliária, né? Sem dúvida nenhuma, usando um pouco da lógica de Pareto, né, de que se você não prejudica todas as outras partes e cria uma situação em que uma das partes melhora, teoricamente todo mundo de alguma maneira se beneficiaria. Aqui é tendo um foco mais na própria cadeia produtiva, no momento em que você está facilitando o investimento na incorporação, na criação de novos empreendimentos imobiliários. Obviamente, toda a cadeia produtiva, mesmo a de arrendamento, mesmo a de locação, né, de venda de terrenos, etc., né, a parte enfim, todo o processo da cadeia produtiva, de alguma maneira, se beneficiaria desses ganhos, né? Então, ainda que tenha sido dado o foco principal a incorporação como investimento, obviamente é passível de se dizer que a cadeia produtiva como um todo está tendo um benefício, né? O princípio da concentração de matrícula, que era algo também solicitado há bastante tempo, foi resolvido, vamos dizer assim, nesse processo, com a figura do registro único, né? Ou seja, o processo de criação do empreendimento, depois da abertura, né? Que vai ser feito o desmembramento das unidades, a própria formação de condomínios, né? Dentro passa a ser tudo um processo de uma única matrícula e, consequentemente, um único valor que é pago para a realização. Então, isso deve baratear o processo e, ao mesmo tempo, deve facilitar o processo em termos de prazo, em termos de todo o processo registral, né, relacionado a isso, né? Já era uma solicitação antiga do setor, mas que particularmente foi trazida aí como um benefício para melhorar o ambiente de negócios. A baixa automática do patrimônio de afetação também era algo que não existiam muitas exigências, né, físicas e formais de documentos, de documentação. Agora isso vai passar a ser feito de forma automática, né, no momento em que você tem a quitação de pendências e todo o processo, ou seja, no momento em que o empreendimento passa a ter o habite, passa a ter toda a parte de conclusão, né, vamos colocar assim, isso automaticamente gera a baixa do patrimônio de afetação sem a necessidade de você ter que dar entrada e gerar um novo registro, uma nova informação dentro do processo, né? Assembleias virtuais, isso já estava acontecendo também em função da pandemia, e aí foi colocado, né, como algo, e foi até autorizado, né, durante a pandemia, de forma esporádica, em função da crise causada pela pandemia e a necessidade de afastamento, e a partir do momento em que se testou e verificou que isso funcionou relativamente bem, isso agora passa a ser colocado como algo definitivo e também foi capturado por essa lei, né? Então, a gente passa a ter a possibilidade de assembleias virtuais também colocadas como uma novidade, né, trazida pela lei. Bom, você passa a ter, né, uma alteração dos procedimentos que se tinha na área de dúvidas, toda vez que você tinha algum tipo de suscitação de dúvidas, solicitação de informação. Isso tinha um procedimento que, às vezes, inclusive, variava de cartório a cartório, e muitas das vezes, e quase sempre, com diligências físicas, a necessidade de documentação física, a necessidade do documento ter que seguir com prazos para um outro cartório e assim por diante. Isso passa a ser alterado, tendo em vista que agora todas as diligências e toda a materialização vai ser feita
de forma digital, né? Então toda a documentação e tudo vai tramitar de maneira digital, de maneira que esses procedimentos de suscitação de dúvida ganham um prazo muito menor e passam, inclusive, a facilitar, né, toda a tramitação disso, passa todo mundo poder ter acesso a documentos, etc., dentro do processo, né? Como falei, a lei deu ênfase em tentar pacificar vários entendimentos e conceitos que estavam sempre gerando dúvidas, então a ideia também é gerar segurança jurídica. A autorização da adjudicação compulsória, isso foi colocado pelos juristas de uma maneira geral como algo fundamental, né? Considerando que, eventualmente, se uma das partes, por alguma razão, né, não permitisse a conclusão de um processo de compra e venda, né? Por exemplo, uma incorporadora, uma construtora negociou um imóvel e, por alguma razão, o comprador não fez o registro, né? Não concluiu o seu registro de venda da propriedade. Agora, o cartório, sem precisar necessariamente entrar na justiça, que esse era o modelo, só se conseguia realizar indo à justiça. Agora, o próprio cartório, a partir da documentação, de toda a documentação, comprovando, né, que as partes fizeram o acordo e que, de fato, que está correto, que tudo foi realizado, já é agora possível de que o próprio cartório já faça o registro sem a necessidade de levar à justiça, né? Então, foi dada autonomia, maior protagonismo e autonomia ao registrador, não só nesse caso específico, mas em vários outros que foram tratados na lei. E aqui algumas questões que são de ordem mais geral, mas eu acho que também são interessantes, que é a revogação da figura da empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, que na prática já estava sendo inibida, mas que agora passa a ter também um dispositivo legal, revogando de maneira expressa a criação, né, dessas empresas individuais. Na verdade, tentando motivar a figura do MEI, ou do microempreendedor individual, em detrimento das EIRELIs, né? E aí você também criou lá alguns dispositivos que eu acho que é interessante também trazer, que facilita a atividade empresarial virtual. Isso tem um peso importante, primeiro porque facilita a abertura de negócios, diminui o processo burocrático na abertura de negócios e, agora, consequentemente, também tem algum impacto sobre o próprio mercado eu diria, físico, né? De escritórios, enfim, da parte de construção, incorporação na área comercial, né? Tendo em vista que agora obviamente, cria-se, e não dá para negar, a realidade não é opcional, né? A gente já estava acontecendo, a lei só tentou capturar isso, mas, de fato, hoje você já tem muitos negócios que conseguem ser realizados integralmente, totalmente de maneira virtual. E, em muitos casos, era exigido que tinha que ter um endereço físico, né, para que o negócio pudesse funcionar, e muitas das vezes vocês obviamente devem ter conhecimento do surgimento de várias empresas que passaram a fornecer o serviço de endereço virtual para que pudesse ser montado negócio, enfim, né? E isso, obviamente, estava, em muitos casos, sendo questionado, algumas áreas, algumas juntas comerciais não estavam aceitando, etc. E aí isso agora passa a ser pacificado também através da resolução da lei, né, da Lei 14.382. Aqui só para trazer algumas questões que eu acho que mexem bastante no mercado e, de alguma maneira, são relativamente comuns a todos os juristas, todos identificaram isso como pontos importantes. Existem muitas questões que ainda estão por vir, né, em termos de entendimentos, e por isso a complexidade que tem essa lei, e também o fato, que é a próxima lâmina, de que, na prática, viu, Bruno? Só para a gente... Que é o fato de que tudo isso ainda está por ser regulamentado, né? Então, essas questões, cabe observar aqui, isso é muito importante, de que ainda o CNJ vai proceder toda essa parte de regulamentação, eventualmente identificando controvérsias. Então, certamente a área jurídica, em algumas conversas que eu já tive com alguns advogados, eles já apresentam dúvidas sobre como é que é isso, como é que é aquilo, enfim, já trazendo alguns questionamentos, e é
esses questionamentos vão ter que ser pacificados, né, pelo CNJ. Algumas disposições também vão ter que ser melhor aclaradas para poder o pessoal mitigar. Exatamente o objetivo do projeto era exatamente reduzir, né, a insegurança jurídica, e aí aqui a gente tem que trabalhar isso de forma, acompanhar isso de maneira muito direta. A questão que trata dos emolumentos, né, dos custos das operações também vão ser todas regulamentadas através do CNJ. Isso é importante porque se eventualmente você tem uma redução de prazos e uma melhora no processo através da digitalização e toda essa parte que foi incorporada, mas se isso vier com um aumento de custo, obviamente você acaba anulando todos os efeitos benéficos que eventualmente você conseguiu ter. Então, esse é um ponto que eu acho que é um ponto de atenção para todos nós, que é agora acompanhar o processo, tanto, obviamente, dos vetos, né, da questão de quando eles forem tratados, despachados, ainda que eles tenham um mote que é muito claro, e eu acredito que não vai trazer grandes problemas, né, para ninguém, tanto é que não houve uma reação muito pesada aos vetos, né, eu diria, não houve um movimento muito forte sobre a questão dos vetos, mas, particularmente, essa sim, que é a regulamentação pelo CNJ. Eu acho que isso precisa ser bastante acompanhado, é um ponto de atenção para todos os que estão identificando como melhoria o que foi apresentado pela lei. Ou seja, pode-se perder, eventualmente até se anular, eventualmente ganhos que tenha se conseguido ao longo desse processo, eu diria, complexo, né, que foi a formulação da lei 14.382. E, bom, por fim, então, aqui um pouquinho para trazer um pouco do desenho, lembrando que em 21, né, no ano de 2021, o país possuía algo em torno de 13.440 cartórios. Esse foi um dado feito pelos próprios cartórios, que movimentaram aproximadamente 23 bilhões de reais. É um volume expressivo, isso aqui só colocado, não dos documentos que tramitaram dentro deles, mas um movimento de custos cartorários, efetivamente valores que foram pagos aos cartórios. Tá? Então, aqui a gente não está falando, óbvio, dos documentos que tramitaram dentro dos cartórios, do valor de venda e compra de imóveis, etc., mas do quanto efetivamente representou o custo cartorário. Né? E a ideia é exatamente, a expectativa é de que tenha uma redução desses custos de intermediação, lembrando que nos livros acadêmicos, nos livros texto, né, o custo de intermediação ele deveria, né, no modelo econômico perfeito, tender a zero, né? Essa era a ideia, né? Um custo de transação, um custo de transporte, custo de, enfim, todos esses custos de intermediação de atividades deveria estar próximo de zero, essa é a lógica, né, para que o modelo fique cada vez mais perfeito. Então, como a consequência é exatamente essa, né? É de trazer redução dos custos de intermediação, maior dinâmica para o mercado de crédito. Isso é uma informação importante, porque o mercado de crédito, no fundo, quando se pensou aqui no mercado imobiliário, dinamizar o investimento e, ao mesmo tempo, também fazer a parte de registral de toda essa documentação dos investimentos, da incorporação e também dos títulos de crédito, né? Porque também, ainda que a gente não tenha dado aqui foco, porque o foco é o imobiliário, mas a questão dos documentos de títulos, né? A parte de títulos também está dentro do escopo, a gente deve melhorar bastante o processo do mercado de crédito, a segurança jurídica para criar novos instrumentos de crédito, e lembrar que é um dos que também ela é paralela, até foi apresentada de forma unificada, né? Os dois documentos foram apresentados de uma maneira única, que foi a medida provisória, né, que vocês devem ter ouvido também, que era das garantias, né? A lei das garantias. Na verdade, ela foi apresentada como um projeto de lei, a lei das garantias, né? E aqui a gente está tratando de algo que precisa dessa complementaridade. Sem dúvida nenhuma, a dinâmica do mercado de crédito já melhora bastante com a parte de digitalização de documentos e toda essa parte de melhorias que foi apresentada pela lei, mas, sem dúvida nenhuma, ele também vai precisar ainda, e aí aqui também um ponto de observação que eu acho que vale a pena ser acompanhado, e está aqui o Elzio, está aqui o pessoal que cuida da área institucional e legislativa, que é a questão que trata
do projeto de lei das garantias. Tá? Ele também é algo importante. Então, ele já traz o projeto, o fortalecimento do uso das garantias, né, com a integração de registros de garantias e toda essa parte de integração entre documentos, cria segurança jurídica, ao mesmo tempo estimula a economia digital. Isso é uma tendência, tá? O próprio Ministério da Economia tem feito isso não só na área da incorporação, na área registral, mas tem estimulado bastante o modelo da economia digital. Existe uma legislação, por exemplo, que está em vigor e que vai começar a vigorar a partir do ano que vem, está em processo de regulamentação também, que é o GovTech, que é um projeto de lei que traz exatamente a lógica de você tentar digitalizar ao máximo os processos de governo. Então, você começa a ter um encaminhamento de que, praticamente, eu diria, daqui a alguns anos, todos os documentos, todo o processo vai se tornar digital, de tramitação de documentos, de solicitação de informações, solicitação de processos dentro do próprio governo, ou seja, tudo tende a caminhar para a área de uma economia digital, né? E, inclusive, vocês talvez já acompanhem, né, a figura da duplicata eletrônica, toda essa parte de documentação eletrônica, ela tem sido muito estimulada e acredito, é uma tendência. Tá? Então, também tenho em mente que a questão digital é uma questão que se torna basilar, eu diria, para as ações que vão ser adotadas pelos governos, não só pelo atual, mas certamente pelos governos que virão, né? A ideia é que se tenha um aumento dos investimentos e, particularmente, óbvio, no segmento imobiliário e no mercado de crédito atrelado ao segmento imobiliário. Por fim, o foco, por isso, a razão do Ministério da Economia ser o grande motor desse processo, é o foco em geração de emprego e crescimento, né? Mais do que simplesmente alterações jurídicas e legislativas, né, que foram promovidas, principalmente a geração de mais emprego e mais crescimento. Bom, foi isso que eu quis trazer para vocês, trazendo um pouco desse olhar, né, sobre essa nova lei e tentando trazer um pouco mais desse olhar sobre o aspecto econômico, eu diria, né? Obrigado e peço desculpa por todos esses imprevistos que acabaram acontecendo aí ao longo da apresentação. Espero que tenha esclarecido um pouco melhor aí a percepção sobre essa lei e, de alguma maneira, espero que traga um pouco de tranquilidade, se possível, né, para mostrar que houve, de fato, o foco principal foi tentar melhorar o mercado, né? E entender que se houve algum tipo de ação ou de novidade, né, de inovação, que eventualmente não tenha ou não atenda a essas lógicas, né, que foram as que balizaram o Ministério da Economia e a decisão de fazer o projeto, de se buscar isso através de outros projetos, outros projetos que estão tramitando, através de emendas. É importante acionar a área legislativa para que se possa buscar isso, porque, de fato, isso é um mote de tentar melhorar o ambiente de negócios, que é algo que eu diria, ainda que se possam fazer críticas importantes ao que tem sido feito na área econômica sobre o aspecto macroeconômico, sobre o aspecto até de ordem mais política, que aqui não cabe a gente entrar no detalhe, as mudanças na área microeconômica, ou seja, que buscam melhorar o ambiente de negócios, estão acontecendo. E eu acho que é importante a gente observar isso e ter conhecimento sobre essas mudanças por uma razão simples, porque se eventualmente houverem melhoras, né, o país crescer um pouco mais, houver mais geração de emprego do que se previa inicialmente, quando você só olha as coisas ruins, é muito difícil de você conseguir explicar as coisas boas que acabam acontecendo, né? Então, também eu tenho um pouco dessa, eu diria, dessa missão de trazer a ideia de que existem coisas acontecendo, coisas que têm o objetivo de tentar melhorar, principalmente na área das empresas, na área microeconômica, que vão ajudar a explicar muitas melhorias que venham a ocorrer, que não eram esperadas, porque as análises são sempre muito conservadoras, né? As análises econômicas acabam sendo muito conservadoras e com foco macro, sempre com foco macro muito forte.
de maneira que a gente acaba às vezes tendo dificuldade de explicar quando vem alguma coisa boa, fala, de onde é que veio isso? Melhorou tanto, ou melhorou, o emprego cresceu um pouco mais, o PIB cresceu um pouco mais, o que está acontecendo? E muitas das vezes vem desse tipo de medida que às vezes não é muito observada, não é muito noticiada, não vai para a imprensa com a força que poderia ir, porque não tem esse caráter macroeconômico, que é o que acabou trazendo, né, tendo mais foco do que vem ocorrendo no país. É isso. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Luiz Fernando, nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade e, sem dúvida nenhuma, você, além de ter superado as dificuldades tecnológicas, lançou um olhar muito interessante e muito importante sobre as mudanças no sistema da legislação registral. Acho que cumpriu plenamente a nossa ideia de um primeiro contato de todos nós aí com as mudanças todas. Eu vejo que a lei claramente vem reforçar a lógica do governo da lei da liberdade econômica, né? Eu vejo aqui alguns pontos que você citou, por exemplo, a extensão da validade das assinaturas às plataformas eletrônicas, muito importante, já que efetivamente trabalhar com ICP é caro, e a gente tem tido, acho que isso constar numa lei, vai reforçar uma posição favorável a empresas de locação, de que tem tido alguma dificuldade nos judiciários de primeira instância, que tem não considerado a validade das assinaturas através dessas plataformas de assinatura digital, né? Acho que a lei reforça, a lei acata e acolhe definitivamente a questão das assembleias virtuais, que foi imposto pela pandemia. A lei aborda uma velha aspiração nossa, que era quase uma cruzada que o Elzio fazia, a questão da concentração da matrícula, reforçando aí esse princípio. E aí, ao citar o Elzio, eu quero agradecer o apoio da equipe dele, da Bruna, aí, que foi brilhante aí em ajudar a gente a superar aí as dificuldades econômicas. E ainda outra investida contra essa figura imortal da história do Brasil, que é o reconhecimento de firmas, né? Tantas vezes já extinto e tantas vezes ressuscitou. Quem sabe que dessa vez a gente efetivamente acaba com isso, pelo menos em documentos básicos, que não tem nenhuma necessidade de estar reconhecendo firma. Enfim, Luiz, muito bacana a tua apresentação. Eu vi que o Lucas de Pádua colocou no chat uma indagação. Lucas, eu não sei se a gente teria condição aqui de já responder a tua resposta, visto que talvez seja um dos pontos que ainda vai depender da regulação aí pelo CNJ. Eu não sei se o Luiz está certo, você pode acrescer alguma coisa a essa minha perspectiva. Bom, não sei se é o do Lucas, né? Eu estou vendo aqui no chat. Ele está trazendo a questão da incorporação da venda de casas isoladas na planta, né? De fato, isso foi incorporado, sim. Isso é uma das novidades que se trouxe. A possibilidade de fazer a incorporação, que antes não era permitido, não era possível, de lotes isolados, tá? Então, óbvio, assim como o doutor Pedro comentou, óbvio, tem muita coisa ainda que exige regulamentação, mas já foi dado na lei a diretriz para que isso possa ser realizado, ou seja, passa a se permitir a incorporação de lotes isolados, né? Você formar condomínio de lotes isolados. Isso é uma novidade importante, interessante, porque até então vamos dizer, esse segmento da incorporação imobiliária ele estava excluído desse processo, né? E agora ele passa a ser reconhecido como um processo de incorporação que, claro, vai exigir ainda toda uma regulamentação, mas já tem hoje já o dispositivo legal para que isso possa ser feito. E assim como o doutor Pedro falou, eu estou usando aqui um pouco, né, porque como não sou advogado, não quero aqui fazer nenhum tipo de entrar na área que não é a minha área necessariamente, mas deixar claro que algumas coisas, essa particularmente, está muito explícita no projeto e na lei,
mas dizer que realmente muita coisa ainda precisa ser discutida no âmbito do CNJ. Né? Então, fiquem atentos, porque, de fato, essa é a próxima etapa, e uma etapa muito importante. Obrigado, doutor Pedro. Obrigado, Luiz, pelo esclarecimento. Efetivamente, eu acho que esse é um assunto agora que vai constar da pauta dos Secovs, o acompanhamento, aí, os desdobramentos da lei, e, à medida que o tempo vai passando, tentaremos promover aí outras tomadas de cena e outros estudos. Eu quero agradecer ao Sérgio Cogói, do Secov Zona Sul, e ao Ricardo Toyofuco, presidente do Secov do Paraná, pelo apoio que deram ao nosso evento, divulgando. Eu vi aqui muita gente do Paraná presente. E, antes de encerrar, registrar a presença aí flutuante entre 70 e 80 assistentes, que é bastante bom para uma live. Ela vai ficar disponível no canal do YouTube do Secov Rio. Depois, se vocês todos aí dos estados quiserem noticiar, para quem quiser ver e consultar alguma coisa. E eu estou vendo ali uma mão levantada. Eu ainda queria, antes de terminar, dentro do horário previsto de 12h30, uma palavra do Moacir e do Antônio Carlos, de avaliação geral do evento. Moacir, por favor. Bom, Pedro, eu quero te dizer que a exposição do palestrante foi realmente acima da expectativa, porque o tema é muito amplo e, para fazer um resumo dessa qualidade, não é muito fácil. Eu acredito que ele abriu uma porção de janelas para que a gente possa, aqui no âmbito de cada Secov, a gente possa, então, desenvolver esse trabalho de entendimento do que se trata dessa normatização. Eu queria dizer até que nós aqui temos uma relação muito boa com o pessoal dos cartórios e já temos programado aí umas palestras aí sobre esse assunto. Mas, de qualquer forma, viu, Luiz Fernando, a tua explicação foi extremamente útil, botou muita luz naquilo que parecia tão hermético, e eu gostei especialmente do histórico da evolução desse projeto, dessa lei, porque o enfoque de que isso começou no Ministério da Economia traz uma ideia de que, de fato, o objetivo é reduzir despesas e racionalizar o comportamento e os processos dentro da área imobiliária. Então, eu quero te agradecer muito e acredite, criaste um fã-clube aqui dentro do nosso mercado. Obrigado, viu? Antônio Carlos. Não sei cadê o Antônio Carlos. Tem que me liberar aí, Pedro, para o meu vídeo, porque senão ninguém vai me ver. Dizendo que está... Mas, bom, primeiro dizer que foi excelente a explanação e dizer que foi muito esclarecedor. Obrigado, agora me liberou. Foi um avanço realmente aqui para nós, eu acredito que atendeu bem as expectativas. E o que fica, para mim, mais de toda a explanação disso, o espírito da lei, né? Que foi dita muito bem falado pelo Luiz, que é a desburocratização, enfim, a diminuição de custo e a facilitação mesmo do Estado. Eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse processo. Podemos criar muita coisa ainda para frente, como uma plataforma única para que todos tenham acesso à segurança jurídica para poder desenvolver os trabalhos, mas eu acho que demos um primeiro passo tremendo, né, com esse projeto de lei. E dizer que também, além dessa questão aí desse primeiro passo, a gente precisa ficar muito atento, viu, Pedro, exatamente nessas regulamentações,
como foi dito por você. Eu acho que da agora para frente tem que ser pauta contínua dos nossos encontros, dos nossos Secovs, esse acompanhamento de regularização da lei, da regulamentação da lei. Estou aqui, vou almoçar com o deputado Francisco agora, aqui de Goiás, eu já vou comentar com ele, para que a gente acompanhe o passo a passo aí das regulamentações. Então, eu acho que tem muito ainda a avançar. Acho que acredito que demos um primeiro passo gigante para atender aí o sonho de todos nós, né? Que cartório de fato passa a ser a serventoria que deveria ser, e que quando vem o nome cartório na nossa mente não venha aquela imagem de algo que já está ultrapassado, mas sim algo que dê um passo para o futuro. Obrigado e parabéns aí pela explanação. Obrigado, Antônio Carlos. Então, dentro do horário que nós tínhamos programado, 12h30, vamos encerrar aqui a sessão, um tempo de todos almoçarem com calma e voltar para o expediente da tarde, né? A semana está começando. Vejo aqui pessoas que não vi há muito tempo, um cumprimento especial a Fátima Galvão, em nome de quem registro aqui o meu agradecimento a toda a assistência, né? A Fátima faz parte de uma família que muito atuante no mercado e muito atuante no âmbito das associações de classe, né? O sobrenome Galvão é aí um dos ícones do nosso mercado. Luiz Fernando, muito obrigado. Espero brevemente poder ampliar o meu relacionamento com você de virtual para presencial. Muito em breve a gente vai combinar isso. Um abraço a todos, que tenham todos uma semana muito produtiva, com muita saúde e muita tranquilidade. Uma boa tarde.